Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho, que estava no campo, ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 30 de março, 4º domingo da Quaresma, nós ouvimos recentemente, agora, dias passados, a mesma parábola, a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai misericordioso, porque aqui não é só o filho que é pródigo, que pede a parte da herança, mas também o pai que é misericordioso, em que se alegra e que vive aquela palavra que Jesus disse. Se ele tem 100 ovelhas e ele perde uma, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E quando encontra ela, ele se alegra, coloca ela nos próprios ombros e ele a carrega no colo. Foi isso que esse pai fez. Esse evangelho de hoje nós podemos pegar aqui um outro ponto de vista, porque esse evangelho é muito rico. Então, sem dúvida alguma, nós poderíamos aqui falar muita coisa a respeito desse evangelho. Mas eu gostaria aqui de dizer o seguinte, que Deus, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando há uma contrição no nosso coração, Deus, ele nos perdoará sempre e de qualquer pecado que a gente tenha cometido. Não existe nenhum pecado que Deus não esteja disposto a nos perdoar. Quando a Sagrada Escritura fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo nada mais é que o endurecimento e a impenitência final. Ou seja, então não é Deus que não quer perdoar, mas é a pessoa que está com o coração tão duro
porque ele não está disposto a se arrepender e a voltar atrás. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus diz, com esse pecado não tem perdão. Não porque Deus não queira e não possa perdoar, mas porque a pessoa, com o endurecimento do seu coração tão grande, ela não quer ser perdoada. Nós podemos dar exemplo. Nós podemos falar de duas pessoas que traíram a Jesus. 2 apóstolos. Um se tornou papa e o outro se enforcou. Ora, qual a diferença de Pedro para Judas? Os 2 eram apóstolos. Os 2 foram escolhidos por Jesus. Os 2 caminharam com Jesus pelo menos 3 anos na vida pública de Jesus, no apostolado do Senhor. Eles caminharam ali com Jesus, eles viram os milagres, eles viram as maravilhas que nosso Senhor realizou. Eles estavam ali, caminhavam todos os dias com nosso Senhor, irmãos. Eles estavam ali vendo, saboreando, e os 2 traz Jesus. Judas traz Jesus com 20 moedas de prata, entrega o Senhor com um beijo. E Pedro, que nega Jesus 3 vezes, quando aquela criada disse, você estava com ele, você é um dele, porque, que aqui é bonito, né? Pedro se parecia tanto com Jesus, que não dava para esconder que ele era um discípulo de Jesus. Ele estava plenamente configurado a Cristo. Então, o jeito de andar de Pedro era o jeito de Jesus. O jeito de se comportar era o jeito de Jesus. O jeito de falar de Pedro denunciava que ele era discípulo de Jesus, porque ele estava parecido com o Mestre. Então, ficou muito evidente, não dava mais para ele disfarçar, não dava mais para ele esconder que ele era discípulo de Jesus, mas ele trai a si mesmo. Eu não conheço esse homem, eu não conheço. E depois que Pedro trai 3 vezes, o galo canta. O galo canta e Pedro se lembra daquilo que Jesus falou. Diz o texto bíblico que Pedro, ele chorou a noite toda, ele chorou amargamente, chorou demais. E Judas também chorou muito, só que um teve arrependimento, Pedro, e Judas teve remorso. Há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. O arrependimento é aquele que faz como o filho da parábola de hoje. Ele cai em si. Ele reconhece que ele fez besteira, que ele fez burrada, que ele deu com os burros na água. E que a única possibilidade de felicidade na vida desse filho não é outra senão voltar para o seu pai. Sabendo que, independente do que ele tenha feito, o pai estava pronto para poder perdoar. E aqui é bonito, irmãos. A atitude do pai é a atitude de Deus. Veja, quando nós voltamos para Deus, independente de qualquer pecado, e aqui é importante isso porque o demônio, ele tira a vergonha da pessoa para a pessoa pecar. E depois que ela peca, ele coloca a vergonha de volta na pessoa. E mais, ele coloca na cabeça da pessoa algo terrível. Ele diz, viu o que você fez? Você é muito ruim. Ele não te perdoará. Isso que você fez é muito ruim. Deus, né? Ele confiou em você, ele investiu em você, ele colocou tudo em você e você fez isso com ele e você agora ainda quer voltar para ele e ainda quer continuar a falar dele. Quem é você? Então o demônio ele começa a colocar isso na nossa cabeça, dizendo que Deus não irá nos perdoar, dizendo que o pecado que nós cometemos é um pecado imperdoável, ou colocando esse complexo em nós, né, de não voltar, vergonha dos irmãos, vergonha da comunidade. Quantos irmãos que caíram feio depois de ter conhecido Jesus e não voltaram para a comunidade mais, não voltaram para nosso Senhor, simplesmente por quê? Por vergonha, de achar que não será aceito, primeiramente por Deus, que é o que mais importa. Não, esse filho aqui, ele cai em si, assim como Pedro, e ele diz, eu vou voltar.
E olha que bonito, o filho não volta exigindo a parte da herança, exigindo aquilo que era dele por direito. Não, porque ele já tinha gastado a sua parte, mas era o pai dele. Não, ele não volta com isso, ele fala: pai, me trata como um empregado teu. E o pai, olha que bonito, não diz uma palavra para ele com relação a isso. Não sei se vocês repararam o texto, o pai sequer fala de herança, fala do que ele fez, joga na cara dele o que ele fez. Tá, você fez isso aí, você foi pra lá, você gastou o meu dinheiro, mas tá bom, vem aqui, eu vou te dar uma... Não, o pai não faz isso. O pai não faz isso. O pai sequer toca no assunto. O filho tá falando uma coisa, o pai tá falando outra completamente diferente. Parece que é uma conversa de estranhos, porque o filho tá falando uma coisa, tá abrindo o coração, e o pai tá preocupado em fazer festa. O pai não está jogando na cara dele o que ele fez, não. O pai simplesmente chama o empregado e mata o novilho gordo, coloca uma melhor túnica, anel no dedo, sandália nova nos pés. Tudo isso tem um significado. A túnica nova é o quê? É a revestimento do nosso batismo. Ali na túnica nova está o santo batismo, a pureza, a recuperação da graça de estado, a recuperação da graça santificante. Então colocar uma túnica nova é isso. Mas o pai não faz só isso, não só nos dá uma túnica nova, não, ele coloca um anel no nosso dedo, que significa realeza. E ele não só faz isso, ele coloca uma sandália nos nossos pés, ou seja, aqui está a imagem perfeita do que é ser batizado. O Senhor nos recupera o profetismo, nos coloca a sandália no pé para anunciar o evangelho. Ele coloca um anel no dedo, que é a realeza do nosso batismo. Então, nós somos profeta, sacerdote e reis. O Senhor recupera em um instante quando nós fazemos como esse filho, quando nós nos arrependemos como esse filho. O Pai, ele imediatamente recupera em nós a graça batismal. Aquele tríplice munus que nós recebemos no santo batismo de ser profeta, sacerdote e reis. Deus não quer mais saber, meu irmão, minha irmã, pecado confessado é pecado apagado. Não está mais na mão do demônio, o demônio não pode mais jogar nada na nossa cara. Você errou, infelizmente errou, e você se arrependeu, e você confessou. Saiba, uma roupa nova foi preparada para você, está sendo vestida. A graça do santo batismo, a graça santificante volta, a caridade, o amor a Deus, tudo está aí em nós. Sandália nos pés, anel no dedo, festa, novilho é matado gordo para cada um de nós. Deus, ele festeja comigo, ele festeja contigo. Olha, esse quarto domingo da quaresma é tremendo para cada um de nós, irmãos. É tremendo porque Deus está dizendo para você, filho, filha, você que me ouve agora, você que caiu, você que está afastado de Deus e você que está pensando em voltar, Deus está dizendo para você hoje, volta. Volta agora, em nome de Jesus, volta. Porque Deus, ele não tem nenhuma palavra de condenação para você. Assim como ele disse para aquela mulher adúltera, que foi pegada em flagrante, que Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus ficou sozinho com a mulher. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. O Senhor está dizendo para você, eu também não te condeno. Vida nova, recupere a graça de estado. Você que precisa da confissão, busque o sacerdote. Tarefa para essa meditação, você que precisa confessar, busque o sacerdote. Se coloque de novo na presença de Deus e receba do Senhor todas as maravilhas, toda a graça que Ele tem para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.